Porque eles podiam provar que não havia água nos céus. But God said there would be some there, so Noah preaching and believing that, he become a nut. Mas Deus disse que haveria lá, por isso Noé pregando e crendo nisso, ele se tornou um louco. Moses went down in Egypt, he was kind of a nut to Pharaoh. E imagino que quando Moisés foi ao Egito, ele era um tanto louco para Faraó. But remember, Pharaoh was a nut to him too. Mas lembre-se, Faraó também era um louco para ele. So we realize that. Por isso eles compreendemos isso. Even Jesus was considered a heretic. Até Jesus foi considerado um herético. That's right. Martin Luther was a nut to the Catholic Church. Isso mesmo. Martinho Lutero foi um louco para a Igreja Católica. Bom dia com Jesus. Que o Senhor nosso Deus continue a nos abençoar. Vamos ler o Salmo de número 140. O hino que nós iremos iniciar cantando é o 331, chamada final, Mi maior. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos acordarem no porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. E darei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a lida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Vamos nos colocar em pé. Salmo de número 140. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, e guarda-me do homem violento. Aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios.
Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Quanto aos que, cercando-me, levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Amém. Grande Deus, Pai eterno, mais uma vez, ó Deus, nos encontramos em Tua casa, ó Deus, com nossos corações, ó Deus, agradecido, ó Deus, com nossos corações, ó Pai, cheio de alegria, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito para nós, ó Deus. O Senhor tem nos atendido, ó Deus, as nossas necessidades, ó Pai. O Senhor tem nos livrado, ó Deus, do maligno, ó Pai. Muitas vezes, ó Deus, nos encontramos, ó Pai, em situações, ó Deus, que quanto mais nós lutamos, quanto mais nós remamos, parece que as ondas ficam mais fortes, ó Deus. Mas nós cremos em Ti, ó Deus, pois o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor tem dado força para os Teus filhos, ó Deus, a lutar, ó Deus, nesta jornada, ó Deus, neste caminho estreito e difícil, ó Deus. E assim, ó Deus, nós somos agradecidos a Ti, ó Deus. Cremos, ó Deus, no poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Pedimos, ó Deus, nesta manhã, ó Deus, o perdão dos nossos pecados, ó Deus, o perdão das nossas falhas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, nesta manhã, ó Deus. Abençoa o pastor Ezequiel, que irá trazer a Tua santa palavra, ó Deus. Palavra que nos corrige, ó Deus, que nos dá conselhos, ó Pai. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito para com cada um, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Podeis assentar. Hino de número 332, Mi maior. Aquele que ama, depressa perdoa. Depressa perdoa, com grande humildade a quem lhe magoa. Palavras eternas
orar pelos pedidos, eu pediria ao irmão Vanderlei para fazer esta oração conosco. Nós temos aqui a irmã Dalila pede oração em agradecimento por mais um ano de vida que Deus lhe concedeu. Nós temos um agradecimento pelas orações da igreja em favor do irmão Jefferson, de Joinville. Se você tem um pedido, uma necessidade e não fez por escrito, levante uma de suas mãos que fará conhecido a Deus. Querido Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, ó Deus, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, no decorrer dessa semana, ó Deus, nos livramentos, ó Pai, no trabalho, Senhor, e estamos aqui, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, para te agradecer, ó Deus, e para te adorar, Senhor. E aqui nas minhas mãos, Senhor, está esses pedidos, ó Pai. Ó Deus, nós agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Os pedidos, ó Pai, que foi mencionado aqui pelo irmão Jefferson, ó Pai. A igreja está consciente, ó Pai. Pedimos esses dias atrás em oração por ele, ó Pai. Esteve internado, ó Deus, passou 105 dias nos hospitais, Senhor. Mas eu creio, ó Deus, que o Senhor esteve ali com ele, ó Pai. E as orações do justo podem muito nos seus efeitos e nós confiamos, ó Pai. Por isso, ó Deus, estamos aqui, ó Deus, para te pedir mais uma vez, ó Pai, que o Senhor continue, ó Deus, nos dando força, nos dando graça, coragem, ó Pai, que cada dia mais nós podemos lutar, ó Pai. Abençoa essas mãos, ó Deus, que estão levantadas, Senhor. Ó Deus, tem um agradecimento, ó Pai, tem um pedido, ó Pai, mas o Senhor é conhecedor de todos, ó Pai. E tudo, ó Pai, está nas tuas mãos, ó Pai, e nós estamos confiando em Ti, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Vamos cantar o hino 375. Da linda pátria estou muito longe, Dó maior. Triste estou,
Vamos cantar ainda o hino de número 220, Divino Companheiro, Ré maior. Hoje, culto em Ampere, às 18 horas. No domingo, os nossos cultos aqui no santuário são a partir das 8h20, começando com a escolinha das crianças. Na sexta-feira, culto em Mirante do Piquiri, às 19 horas. Que o Senhor nosso Deus abençoe o pastor Ezequiel em seu roteiro e o guarde em suas viagens. A escritura oficial é São João, capítulo 14, do verso 1 ao 8. Deus continue nos abençoando. E ao toque de somente crer, vamos receber o pastor Ezequiel na plataforma. Bondoso Pai Celestial, com muita gratidão em nossos corações, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de nós reunirmos neste lugar mais uma vez. Até quando não sabemos, ó Pai, mas sabemos que tudo que tem início aqui tem um fim, mas aquilo que o Senhor iniciou não terá fim. Que cada um que veio, Senhor, possa levar
consigam uma bênção especial nesta manhã. Aqueles que não vieram, que também seja alvo da bênção do Senhor nesta manhã. Se alguém chegou desanimado, possa voltar animado, encorajado. Senhor, supre as nossas necessidades. Agradecemos, ó Pai, por os hinos que ouvimos e cantamos, pela voz do profeta, pelas crianças dedicadas, tudo isso nós agradecemos ao Senhor, pelos pais que têm vindo trazer as suas crianças. Ó Deus, nós pedimos, seja conosco mais uma vez, perdoa as nossas falhas e ajuda-nos, ó Pai, a dar mais um passo na fé, pois nós desejamos estar mais perto de Ti. Pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Primeiramente, queremos dar boa-vinda a todos os irmãos que puderam estar conosco. E tudo isso é louvor a Deus. O teu esforço, o teu sacrifício é um louvor a Deus. E nós queremos que todos se sintam em casa, ou seja, na casa do Senhor. Davi chegou a desejar morar na casa do Senhor, porque ali ele tinha alegria na alma. Deus abençoe a irmã Dalila, que está conosco, né? Na sexta-feira, se Deus permitir, estaremos lá. A irmã vai estar lá ou vai estar por aqui? Vai voltar? Muito bem, Deus abençoe a irmã. Perto do irmão João, é o Anderson? Sim, irmão Anderson. Deus te abençoe. Ele é filho do irmão Daniel. E parece que está mais magro, não é? Deve ter casado, né? Não, é jovem ainda. Então, é bem-vindo esse moço, ele conhece a igreja desde pequeno, né? Ele está dando umas voltas por aí, quem sabe ele volta, né? É bem-vindo, Deus abençoe os demais também, o irmão Dilson, a irmã Adriana. O pai está viajando, né? Ele falou que está aproveitando, né? Aproveitar, né? Aposentado, assim, tem que aproveitar. Mas fiquei feliz de ver as crianças dedicadas, as crianças assim se dedicando, se interessando. E isso é tão bom, se vocês soubessem, irmão. Nunca mais eles esquecem esses momentos, né? E Deus continue abençoando os irmãos que vieram, Cascavel, o Anderson. Essa semana nós nem falamos, né? Só no domingo, né, nós se vimos. Mas, irmã Gisela e irmão Daniel, eles também se esforçam, né? Como nós também, né? Todos nós. E a recompensa vem de Deus, irmão. Deus está vendo o que está acontecendo. O irmão estava orando e falando que as ondas, parece que nós não vamos dar conta. Mas Deus prometeu estar conosco. Se Ele estiver conosco, nós vamos ter a vitória, é certa. E nós estamos vivendo os últimos dias. Não é brincadeira. O coronavírus está cada vez mais causando medo, né? E não é brincadeira não, irmãos. A gente tem que ter cuidado mesmo. Tem pessoas que ficam sequelas, né? Eu tenho um sobrinho lá, todo mundo teve na casa, mas ele ficou com um problema. Uma doença até... Aí o médico disse, talvez essa doença ia se manifestar lá na frente, mas ela já se manifestou agora. Mas consequência. Mas estamos falando isso não por causar medo em vocês, mas para dar coragem
Coragem, porque quanto mais o perigo vem, mais coragem tem que ter para enfrentar o inimigo. Mas se você derrotar o maior inimigo, que chama eu, você vai conseguir vencer os outros. Porque você vencendo o eu, aí você consegue arrumar um grande amigo que vai lutar com você. Amém? Graças a Deus. Que Deus recompense a todos. O irmão Felipe, o Felipe Souza, né? Está fazendo um curso em Cascavel. Então não está tendo ninguém aqui na mesa aqui. E o irmão Joel, ele está lá e está aqui. É um menino habilidoso, né? Mas eu creio que ele vai voltar, né, irmão Paulo? Se Deus quiser, ele volta. Então a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas se resolve, né? A cooperação. Um com os outros, um cooperando com o outro, um fazendo a parte do outro na hora que for necessário. Mas não tomando o lugar do outro, mas fazendo com amor. É tão diferente quando você faz com amor as coisas para Deus. Isso traz alegria na alma e no espírito. Então nós vamos nesta manhã ler as Escrituras e nós deixamos a mensagem ali para vocês apanhar um exemplo, né? Um exemplar. Que nós vamos ler essa mensagem hoje. A Escritura já mencionada, São João 14, né? É conhecida demais de vocês, mas o profeta leu quando ele pregou essa mensagem, e assim nós vamos ler também. Queremos que aquele mesmo Espírito, aquela mesma unção que estava ali quando ele pregou, possa estar nesta manhã conosco. São João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, porque o tendes visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e nos basta. Senhor nosso Deus, sabemos que precisamos da revelação para poder ver essas Escrituras de acordo como ela foi expressada. Ajuda-nos, ó Pai, nesta manhã, desfrutar desta mensagem como aqueles irmãos desfrutaram naquele dia, ó Pai. Para isso pedimos a tua unção, o teu poder, a tua graça, a tua força, ó Pai, para nós podermos entrar na tua presença, tirar todos os pensamentos que são desagradáveis a ti. Senhor, coloca em nossa mente
aquilo que o Senhor deseja. Que os nossos desejos estejam para as coisas de cima, as coisas celestiais. Oh Deus, é o que eu peço nesta hora, a tua bênção para a tua palavra que foi lida. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Podeis assentar. Vamos ouvir um hino. Ao lindo lar celeste, um dia eu irei ver meu Senhor e Mestre, com Ele ali viverei. Minha morada eterna, Cristo foi preparar, e na mansão suprema Ele me espera chegar. Aqui na terra o crente sofre a tentação, mas Cristo está presente para dar libertação. Minha morada eterna, Cristo foi preparar, e na mansão suprema Ele me espera chegar. Dores já esquecidas, sombras não haverá, lutas e dor vencidas, que grande dia será. Minha morada eterna, Cristo foi preparar, e na mansão suprema Ele me espera chegar. Minha morada eterna, Cristo foi preparar, e na mansão suprema Ele me espera chegar. Amém. Graças a Deus. O hino até combina com a escritura, né? Morada eterna. Nós aqui não temos morada eterna. Mas aqui Jesus foi preparar, não vai ser abalada com vento, com nada. Para começar, onde ela está, nem vai ter tempestade, né? Onde ela está edificada. Então, o título da mensagem mostra-nos o Pai. Nós vamos ler, irmão. Se der certo a gente comentar, a gente comenta. Mas vocês acompanhem, né? Vocês acompanhem. A partir do parágrafo 15 aqui, ele diz assim: agora primeiro queremos falar de Deus em seu universo, e Deus em sua palavra, e Deus em seu Filho. Então, Deus aqui em seu povo, eu quero mostrar Deus em seu universo. Te mostrar Deus em sua palavra,
te mostrar Deus em seu Filho, então ver Deus aqui em seu povo. Então isso deve satisfazer todos nós, certamente. Falar de Deus, a gente ouve vários pastores, né, pregar. Eu creio que quase todos vocês estão assim, ouvindo, e isso nunca te cansa, né? Conforme o programa, logo te cansa, né? Mas Deus não te cansa. É porque a sua alma está em contato com Ele. Então, na oração, algumas palavras, no parágrafo 16, agora, Pai, para que o povo possa ser estabelecido na palavra. Um sólido fundamento, isto é, se Satanás vier a eles de qualquer maneira, eles possam fugir para a palavra. Está escrito. Amém? Está escrito. Então, você tem a arma para enfrentar Satanás. Aqui no 17, este velho clamor, se eu pudesse encontrar a Deus. Todas as idades as pessoas nascem para adorar. Você vai adorar alguma coisa, talvez seja o seu filho, seja o seu carro, sua casa, seu trabalho, até a sua igreja. E isso não vai funcionar. Não é a igreja que adoramos, é Deus. Amém? É assunto que vocês já sabem. Se você coloca algo em primeiro lugar na sua vida, esse é o seu Deus. Você então passa a adorar aquilo. Pode ser, como o profeta citou exemplo, pode ser até a igreja, o carro. Mas é assim mesmo, irmãos. Nós cremos que isso nos ajuda a saber disso. Talvez a gente comece com muita coisa, com muito zelo com aquela coisa lá, você tem que dar uma sondadinha. Será que isso aqui não está ocupando o lugar de Deus? Né? Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não esqueço o irmão lá em Cascavel, um dia lá, ele falou assim, a pessoa lá queria marcar para amanhã, e eu falei, não, amanhã eu tenho compromisso. E a pessoa perguntou, qual que é o seu compromisso? Eu tenho que ir na igreja. Compromisso? É como um dia o irmão Paulo estava falando, se nós não temos compromisso, irmão, dificilmente nós vamos ser dedicados naquilo. Né? Claro que tem hora que não tem como, mas você de lá, você até ora, né? Falou, Senhor, abençoa os irmãos que estão lá na igreja, eu não pude ir. Mas agora se nem liga, nem faz de conta, nem quer saber o que está acontecendo, pode saber que a sua fé está fraquinha. Tem que orar, tem que jejuar. Porque o próprio irmão Brana disse para nós isso. Se Deus está no seu coração, você não suporta de esperar aquelas portas se abrir para você entrar e ter companheirismo com seus irmãos. Mas quando isso passa a ser um sacrilégio, então algo está errado. Está errado. Nós temos que aprender isso. Nós temos que ver onde está o erro e consertar.
Então, é difícil, mas não é impossível, irmão. Passar por cima das questões e assim por diante. Vamos continuar no parágrafo 18. Eu estou lendo parte, senão não adianta, não demora demais, né? Agora, adoração é tudo o que desejamos. Existe uma maneira de adoração prevista. Você sabia disto? Você vê, existe uma maneira de adorar. E uma maneira certa de adorar e a maneira errada de adorar. Não estou tentando lhe dizer qual o caminho a adorar. Estou lhe dizendo que existe uma maneira de você se aproximar de Deus. Se você não vier desta maneira, certamente não poderá encontrar Deus. Que coisa, hein? Amém. Existe uma maneira de ir para casa. Não através do campo, por atalho, siga a estrada. Foi isto que foi feito, está provido para mim. Deus não tem nenhum atalho. Todos nós viemos da mesma maneira, correto? Sem atalho para a glória. Nós devemos seguir o caminho. Amém. Parte do 19. Agora, se um altar é tudo que Deus exige, deixa eu ler o 19. Olhe no começo. Quando Caim e Abel foram afastados do jardim, seus pais e ambos viram que eram seres mortais e sabiam que tinham que morrer. Veja, Caim e Abel. Ambos queriam adorar a Deus. E Caim, ele construiu um altar para Deus. Agora, se um altar é tudo o que Deus exige, Caim foi justificado. Caim fez um sacrifício sobre o altar. Isto está certo? Bem, se um sacrifício e um altar é tudo o que Deus quer, Caim foi justificado. Então, Caim também construiu um altar e adorou. E ele colocou um sacrifício nele. E se ajoelhou e adorou a Deus. Mas Deus ficou descontente, porque ele não veio do jeito certo de Deus. Agora, irmãos, aí você vai pensando no mundo religioso hoje, né? Todos eles dizem que sabe o caminho e mostra o caminho. O irmão Paulo estava falando com as crianças, né? As crianças sabem já, as nossas crianças sabem qual é o caminho para encontrar com Deus, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse. E veja, ele construiu uma igreja, um altar, e ele colocou um sacrifício no altar, trouxe frutos da terra. Provavelmente eram os mais bonitos. Você deve observar isso, amigo, nunca esqueça disso. Observe na palavra, isto me refresca, isso me ajuda, isso me mantém. Às vezes, sob a unção, isso cai sobre mim, e então fico lá embaixo por longo tempo. Fico tão fraco que não posso suportar. Mas pregar nunca me incomoda. Amo falar da palavra. Amém? Que coisa boa, né? Eu não sei quem mandou um vídeo para mim, assim, de um rapaz com um microfonezinho desse que você vê nas feiras, né? Assim, põe na boca e sai andando. Então ele ia no meio da rua pregando a palavra, a mensagem mesmo. E outro colocando folhetinho nas casas. Eu não sei quem me mandou. Eu sei que a gente via que aquele moço tinha algo dentro dele e ele queria passar para os outros. É claro que nem todos querem, mas o pregador, ele fica satisfeito dele estar pregando a palavra, mesmo que ela
é rejeitada. Mas ele está, como o profeta diz assim, do evangelista. O evangelista é aquele que tem a bola de fogo na mão. Ele tem que esparramar aquele fogo. E tem o certo e tem o errado, irmãos. Bom, vamos seguir em frente aqui. Observe, a razão pela qual eu estava chamando as pessoas, alguns minutos atrás, diferentes, e eu vejo outras chegando agora e que está curada. Mas a razão pela qual eu estava fazendo aquilo é para que possa saber que o Espírito Santo está aqui. Ele está no prédio agora. Vem. Ele estava antes aqui na mensagem, eu não li, mas no comecinho ele estava discernindo os pensamentos das pessoas e falando das doenças que elas tinham, elas estavam sendo curadas. E agora ele menciona aqui de que ele estava fazendo isso para mostrar que o Espírito Santo estava ali. Agora, irmãos, parte aqui do parágrafo 21... Caim e Abel, quando Caim adorava, ele construiu um altar, e ele sacrificou e ele adorou a Deus. Mas isso não foi suficiente. Era bonito, sem dúvida, as flores e coisas que crescem no campo, e ele decorou o seu altar. Ficou muito mais bonito do que o altar de Abel. A igreja, às vezes, é assim também, né? É mais bonita que a outra. Mas logo assim que a Páscoa chegar, através das nações haverá milhões de dólares gastos em flores de Páscoa que vão para o altar. Bem, Deus não se importa com flor de Páscoa no altar. Ele quer a você no altar. Você é a pessoa do altar, não sua flor e o seu dinheiro. Ele quer você. O altar foi construído para você sacrificar sua própria vontade e fazer a vontade dele. Também, então, é um sacrifício mesmo. Adorar a Deus, né? Sacrificar sua própria vontade e fazer a vontade de Deus. Então, mas se um altar, sacrifício, adoração é tudo que Deus exige, então você terá que dizer que Caim foi justificado. Observe essa beleza. Agora, isto, certo, em muitas nossas igrejas do Evangelho completo, entrando diretamente nisso, vem. Eles querem construir uma igreja um pouco melhor e colocar alguns milhares de dólares em um órgão de tubo. E isto não traz Deus. Isso pode trazer pessoas, mas o sacrifício próprio traz Deus para a vontade de Deus. A gente, vamos dizer assim, tem vaidade, né? O pastor Joaquim fala, vaidade santa, né? As irmãs. Tem vaidade, mas aqui nunca pode ultrapassar aquela linha, né? Aquela linha que, senão você entra, né? Começa a adorar a beleza, em vez de adorar a Deus. Tem alguém que fala assim, que a beleza acaba e a feiura aumenta. Então, acho que é verdade mesmo. Mas vamos falar sério mesmo, né? A beleza de Deus não é vista com os olhos naturais, irmão. Não é vista, né?
é vista com os olhos espirituais. Aquela pessoa que você não dá nem um valor, e ele tem tanto valor para Deus. Isto que é interessante. Agora, no parágrafo 22, lembre-se, na glória, a primeira coisa que causou o primeiro pecado foi que Satanás queria as coisas um pouco melhores do que Miguel. E estabeleceu um reino, um melhor, mais bonito, vem? Isto é beleza. Aqui cai diretamente em seu filho. Caim vindo diretamente para baixo. E ele adorou o seu altar lindo. Mas aqui vem Abel, arrastando um cordeirinho atrás de si. Não vejo nada bonito nisto. Eles não tinham cordas. Naqueles dias, eu acho que então eles tinham uma videira, talvez enrolada no pescoço dele, porque era Cristo. Era Cristo, aquele. Quem era? Pois eles o levaram como um cordeiro para o matadouro. E eles colocaram um laço no pescoço dele, e ali vem ele, liderando aquele cordeirinho, balindo, se afastando, e ele deitou sobre uma rocha. Talvez não tivesse facas afiadas naqueles dias, provavelmente pegou uma pedra afiada, velha, e segurou a cabecinha para trás e começou a bater em sua pequena garganta. E Abel fez, vem, e o sangue começou a jorrar de suas pequenas artérias no pescoço. Você viu um cordeiro morrendo? A coisa mais comovente que você já ouviu foi ouvir um cordeiro morrer. Como ele sangra e bale. Deus olhou do céu e disse: isto é precioso. O sangue falando de quê? Anos depois, o cordeiro de Deus foi levado. O sangue, e você é o sangue de seu pai e sua mãe, mas ao nascer de novo você se torna o sangue de Deus, o sangue de Cristo nos purificando. Amém? Talvez nós não vê beleza numa mensagem como essa, né? Mas ela é tão certa como o sol está brilhando. Se você ficar firme, você vencerá. A gente não consegue ver totalmente. Deus vai dando assim, sabe, uns flashzinhos para nós animar. Como se fosse uma estrada, aí você vê uma placa, aí você fala, está perto. E aquilo vai te dando mais coragem. Assim Deus vai dando para nós. Uns flashzinhos de lá. Alguns vídeos vêm na sua mente assim, quando eu chegar lá, né? Quando meus pés pisarem naquela cidade. Aí você anima de novo, né? Você se anima, porque você sabe que você tem uma morada eterna. Bom, deixa eu conseguir aqui, ele falando da águia, assim, nós vamos passando para frente, e assim. Aqui ele fala de um infiel, no parágrafo 30. Agora, há pouco tempo, um infiel passou pelas terras, tornando infiéis supostos cristãos. Ele era tão educado que os ministros tinham medo de atacá-lo. E então ele foi para a Europa. Entender? Os ministros não queriam. O camarada era tão educado, né?
que os ministros deixavam ele fazer as coisas erradas. Então o profeta diz assim: e no caminho de volta, ele se acidentou, e ele foi para o oeste descansar. E um dia, enquanto ele saía de seu acampamento, ele se inchou, e ele começou a olhar, e lá embaixo vinha aquele sussurro do vento através do pinheiro. E ele começou a olhar para cima, e ele olhou para aquelas pedras penduradas na montanha, e ele disse: ó pedras, quem as colocou nas montanhas? Estive errado sobre a cronologia deste mundo? De repente, Deus começou a falar. E a Bíblia diz: se esses se calarem, as pedras clamarão. Deus em seu universo, falando em sua rocha. Bem, aquele infiel ajoelhou-se ao lado de uma árvore e disse: ó Deus, tem piedade da minha alma. Aí está vocês, seus pastores, estavam com medo de atacá-lo. Deus deixou que as pedras falassem. Deus está em seu universo falando ao seu povo. Amém? Coisa boa, né? Aí nós lembramos daquele testemunho que o irmão deu, né? De que o pastor, todo mundo era cristão na casa e aquele velho não era. E o pastor pregava duro. E tem que converter-se, né? E pregava. Mas um dia esse homem chegou e disse: olha, eu quero me batizar, né? Aí o pastor empolgado falou: não, eu quero saber qual foi o sermão que eu preguei que você viu e se converteu. Ele falou: nenhum, pastor. Eu não vi nenhum sermão seu para me converter. Mas sabe, eu estava lá nas montanhas e eu vi o pôr do sol. E eu vi que o sol vai se pondo e eu um dia também vou se pôr. E ele nasce outra vez. Então eu vou ter que ser batizado e nascer de novo. É mais ou menos assim. Não é o falar do homem, é quando Deus fala através do homem. Então, vocês viram, aqui os pastores não conseguiu converter esse homem, mas as pedras conseguiu. Ele quis saber quem eram essas pedras. Quem te colocou nessas alturas? Aí Deus disse para ele: foi eu que coloquei. E ele se identificou, e Paulo chega a dizer assim: ninguém vai chegar lá e dizer que não viu Deus, porque a natureza prova que Deus existe. Amém? Então, irmãos, aqui nós temos mais um pouquinho, mais na frente aí, 36. Há um pouco tempo, essa mensagem já foi pregada em Goiânia, mas talvez vocês até já ouviram os evangelistas, alguém falar, mas nós, como diz, veio agora para nós, né? Então vamos dizer assim, vamos ter paciência, né? De ouvir de novo. O profeta diz: me perdoem se eu já disse uma vez. Vamos seguir esse exemplo do profeta. No parágrafo 36, há pouco tempo havia um pequeno pregador, um pequeno ministro em uma cidade próxima, e ele pensou que talvez soubesse muito sobre a coisa. E havia um garotinho que foi à sua igreja e ele perguntou à mãe: e se esperem tudo certo, eu acho que eles vão levar a menininha para fora, talvez seja abençoado ou algo. O irmão Brana para de pregar e fala o que está acontecendo ali, né? Mas vamos passar aqui para frente. Agora, observe, o pastor primeiro, 37. Agora o garotinho perguntou, o pastor disse: pastor, eu
ouvi falar muito de Deus. Alguém pode ver Deus? Bem, o pastor disse: não, querido, ninguém. Ninguém pode ver Deus e viver. Bem, o pastor, ele era apenas um garoto, e ele perguntou à sua mãe, e a sua mãe não sabia, e ele perguntou ao professor da escola dominical. Ele não sabia. Ele disse: ninguém pode ver Deus, e ele ficou decepcionado. E ele costumava ficar no rio, 6 milhas lá em cima, perto da ilha, e havia um velho pescador. E lá aquele velho pescador tinha barba branca e comprida, e ele ficava com este velho. E um dia eles subiram ao rio, uma tempestade veio, e depois da tempestade eles desceram o rio. Qualquer barqueiro aqui sabe qual é o ritmo do remo e a sensação das ondas que viram os remos. Você sabe, o velho olhou em volta do sol, havia saído, olhou em volta e o sol havia saído, e um cenário do arco-íris e as folhas haviam sido todas lavadas e estavam bonitas. O velho continuou manejando o barco, lágrimas começaram a rolar por suas bochechas, e ele se afastou um pouco e olhou para trás. E o pequeno companheiro, assentado na popa do barco, tão entusiasmado, que correu no meio do barco e disse: Senhor, vou lhe fazer uma pergunta que minha mãe não pôde me responder, meu pai não conseguiu, meu pastor, meu professor da escola dominical, ninguém pôde responder. E disse: eu acredito que existe um Deus. Agora eu lembro daquela menininha que cantou lá em Goiânia. Se Deus existe, né? Existe um Deus, né? Nós já tínhamos ouvido tantas vezes, irmão, aquele hino, né? Vocês viram como que foi assim, renovado? Se Deus existe. Muito bom, né? Isso, eu creio que isso vem sempre na nossa mente. Se Deus existe, por que deixou acontecer isso, né? Por que meu filho está assim? Por que minha filha? Se Deus existe. Mas as pessoas querem Deus. Vamos agora, então, é o desfecho aqui dessa pequena história. Era demais para o velho pescador. Ele apenas recolheu os remos, lançou as mãos no rosto, chorou como um bebê. E alcançou e colocou os braços em volta do menino e disse: Deus abençoe seu coração, querido. Tudo que vi nesses últimos 35 anos foi Deus. Parágrafo 39. Ora, claro, havia tanto de Deus por dentro que ele podia vê-lo por fora. Se você quiser ver Deus em seu universo, leve-o para dentro. Leve-o para dentro. Veja como os pássaros cantam diferente nas árvores. Irmãos, quando a pessoa não está naquele espírito, o canto do pássaro irrita ele. Mas quando a presença de Deus está nele, aquilo é como um suave cantar, né? Aí você lembra que o profeta um dia, com aquele irmão, ligou o rádio e tocou uma música esquisita lá, né? O Bombrana falou: desliga isso aí, desliga.
Eu não gosto disso aí, isso me faz mal, me sinto mal, faz mal. E daí eles estão indo pescar, quando ele chegou lá, e lá sentado por certo, debaixo de uma sombra, e tinha uma cachoeira, ele escutou os pássaros cantar, e a cachoeira fazer o barulho das águas caindo sobre as pedras. Então ele chamou o seu amigo e falou: olha, escuta isto é que eu gosto de ouvir. Porque Deus estava por dentro, irmão. Deus estando por dentro, Ele se satisfaz com o que você ouve. Se você não se sentir satisfeito, pode ter certeza, Deus não está satisfeito com aquilo. Então, olha, é tão bom que eu vou repetir de novo. Há tanto de Deus por dentro dele, que ele podia vê-lo por fora. Se você quiser ver Deus em seu universo, leve-o para dentro. Veja como os pássaros cantam diferente. Até o seu inimigo parecerá diferente. Quando Deus vier por dentro, Ele está em seu universo. Ele está em você, olhando, mostrando as partes magníficas de seu universo. Rapidamente, vamos nos apressar. Deus em seu universo. Você crê que Ele está? Você já ouviu o pôr do sol? Você já viu o nascer do sol? Já ouviu nas belas montanhas, né, que quando fala ou, é letra maiúscula, já viu ele nas belas montanhas? Oh, que coisa! E às vezes eu chego lá, olho para a cena e grito até o máximo da minha voz. Eu não posso evitar. Há um chamado profundo para a vastidão lá fora. Deus em seu universo. Como poderíamos ficar aqui por horas, falar dele, Deus em seu universo? Irmãos, pense nisso. Vamos procurar trazer Deus para dentro de nós, né? Para dentro de nós, Ele vai entrar dentro da sua casa. E você não vai se sentir bem mais lá com aquelas coisas mundanas que existem na sua casa. Dá uma tendência assim das irmãs importando a roupa. Dá uma tendência. A irmã tem que cuidar disso. Às vezes é assim, uma coisa assim, meia... Vai ficando normal. Vai ficando comum. Sabe como é que fica comum? É que um vê o outro, um vê a irmã fazendo, o outro vai fazendo, vai ficando comum, vai perdendo pudor. Então vamos cuidar com isso. As roupas degotadas, vamos cuidar. Se Deus está por dentro, a pessoa tem que olhar em você e ver Deus por fora também. Como? A pessoa vai dizer que tem Deus por dentro e está parecendo uma Jezabel. Como minha sogra falou lá, quando chegou, eles têm um comérciozinho lá, chegou uma mulher toda pintada, rebocada, e ela disse: mas você está parecendo uma Jezabel. A mulher ficou feliz, porque ela nem sabe quem que é a Jezabel. Ficou feliz. Olha, então estou parecendo com um artista, né? Sim. Mas, irmãos, é coisa séria. Deus está cuidando de nós. Deus está zeloso com nós. Irmão, se tem alguém falando aquelas piadas sujas, sai de perto. Você não vai pegar e falar assim: oh, para com isso, eu sou crente, eu não quero ouvir isso. Não faz isso não. Você sai de perto. Aquilo vai te... Você sabe, quando você começa a falar de um certo assunto, aquele espírito vem ali. Aquele espírito vem ali.
Certo? Então, olha, aqueles homens malignos, que quer conquistar as mulheres, faz isso. Começa a contar a história. E aquele espírito chega ali e unge. Então vamos vigiar. Vamos colocar Deus para dentro. Nós estamos vendo Deus aqui na mensagem, estamos vendo Deus na mensagem. Mas vamos levar isso para dentro de nós. O provérbio diz que até o inimigo é diferente. Até o inimigo. Você olha nele e vê coisa boa nele. Difícil, né? Nós ver coisa boa no inimigo. Mas vamos aqui. Deus está em sua palavra. Irmãos, aqui nesse parágrafo eu achei tão bom. Podemos até terminar com ele. Aqui o profeta dizendo... Semeadura ali no parágrafo 40, falando, e hoje nós estamos ouvindo, parece o pastor Joaquim falar, tudo que você planta, acho que o pastor Mauro, você planta, você colhe. E você escolhe a semente. Então, vamos plantar coisa boa. Ele fala assim, olha aqui, parte do parágrafo 41. Não gosto muito desses arrependimentos de olhos secos. Eu não gosto de ver um homem descer diante de Deus e dizer, sinto muito, Pai, receba-me pronto. O chão está pronto para a palavra. Observe, não é assim, né? Arrependimento é acompanhado com lágrimas de arrependimento, né? Estou arrependido e pronto, não é assim. Aí ele diz aqui, estou pensando, no parágrafo 42, estou pensando que os melhores médicos dos Estados Unidos conseguiram, há 2 anos, dizer, Reverendo Branham, não há chance para você. Isto faz meu coração cantar, sublime graça, com doce som, salvou o miserável como eu. E lá, assentado na clínica Mayos, eles disseram, você está arruinado, garoto. Você nunca vai sair disto. E eu voltei à velha palavra. Quaisquer que sejam as coisas que você desejar e orar, creia que receberá e as terá. E eu disse, Pai, coloque-as no meu coração, vou regá-las com fé, dia e noite. Hoje à noite estou em perfeita saúde. Então havia uma época que os médicos disseram, não tem mais jeito, mas ele confiou na palavra. E é o que nós falamos, confia na palavra. Deus tem a solução. Às vezes nós pensamos, mas como está tão difícil, mas confiar em Deus e provar que você confia nele é nas horas difíceis, nas horas fáceis. E uma vez me levou pelos braços, uma vez cego, me levou pelos braços. Eu não conseguia ver nada, apenas objeto à minha frente se movendo. Uma luz estava escura. E hoje à noite, meus olhos provam 20/20. Por quê? Eu tomei a palavra de Deus. Ninguém com um dom para expulsar o espírito. A palavra o faz. A fé na palavra de Deus. O parágrafo 43, irmãos, 43 é muito bonito. Olha aqui. Jesus tinha todas as boas qualidades de Deus em si. Você crê nisto? Ele tinha poderes sobre poderes. Mas quando ele encontrou Satanás,
ele nunca usou seu poder. E agora você vai entender. Ele deu um exemplo para o mais fraco dos cristãos, que diz que não tem poder para nada. Quando ele encontrou Satanás, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O cristão mais fraco pode assumir esta posição. Segure isto. Claro, Deus está em sua palavra. Irmãos, um versículo apenas, você tira uma grande mensagem. Nós não temos poder. Aí, lembra do guardinha lá? O guardinha não tinha poder, mas ele mandou aquela carreta parar. Por quê que ela parou? Porque ele tinha autoridade. E por que que eles olharam e pararam? Porque qualquer um pode levantar a mão e a carreta não vai parar. Mas por quê? Porque ele tinha uniforme, né? Da polícia, tinha o distintivo. Então, ele tinha autoridade através do que ele representava. Aí nós tomamos aquele exemplo do irmão Brana, naquele centro espírita, a mulher, e estava lá o violão passando por cima da cabeça dele, um ambiente mesmo, Satanás trabalhando, uma mesa, e 4 homens pendurados, e a mesa não baixava. Então, aquela, como é que eles falam lá? Aquela mulher lá que, não sei o nome, não lembro. Sei lá, como é que é? O que é o chefe do espiritismo? O que ele é? Médium. Aquele médium lá, juntando aqueles espíritos tudo lá de uma vez só, e a mesa erguida. Então aquela médium chegou e no irmão Brana e disse assim: você é pregador, você tem poder para baixar aquela mesa lá, segurar aquela mesa? Ele falou: eu não tenho poder nenhum. Ele falou assim: eu não tenho poder nenhum, mas eu represento um que tem. Então nós representamos Deus. Então não é nós que tem, é a nossa representação. Você está fardado com a palavra. Aí você sabe, ele falou em nome de Jesus, a mesa se arrebentou lá no chão. Por quê? Porque ele tinha autoridade. Então, nós não temos poder, mas nós temos autoridade. Então, que o Satanás chega, você fala: ó, está escrito, Satanás. Às vezes ele vem... Qual foi a última palavra que Jesus disse para ele lá no monte, na hora da tentação? Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás sabia naquela hora que era Deus. Mas ele faz os testes dele, irmão. Ele faz o teste, ele mostra, ele fala: ó, isso aqui vai ser bom para você, e assim por diante. Aí você vai ter discernimento. É o que nós precisamos muito hoje em dia, os irmãos da mensagem. Que a mensagem ela mudou, não, a mensagem não mudou, mas o Espírito está atuando, mudou muito. Nós temos que ter muito discernimento para nós saber. Aquilo tem que ajustar. O irmão Brana disse que a palavra é como uma espada que caiu na mão dele, e ele disse que encaixou, mas perfeitamente. Então, se alguém fala e não encaixa aquilo, não é a palavra do dia e da hora. Mas entenderam, irmãos? O cristão mais fraco pode assumir esta posição e vencer o Satanás.
Então não existe nem fraco, não existe nenhum fraco em nosso meio, porque o forte está conosco. Toda vez que encontrava o inimigo, dizia: está escrito. Creio que ele tinha poder para fazê-lo, mas ele encontrou Satanás pelos mesmos motivos com a mesma palavra com a qual você pode encontrá-lo. Cada um. Está escrito. Está escrito. Você crê nisso? Porque está escrito. Tudo o que você deseja, quando ora, creia que receberá. Observe a ordem da palavra. Creia agora, tempo presente, você o receberá e tê-lo-á. Será entregue a você mais tarde. Mas creia agora, antes de conseguir sua colheita. Você precisa plantar a semente, regue-a, creia. Não a desenterre todas as manhãs para ver se está como está. Talvez, toda vez que você desenterrar, você atrasará muito mais. Nunca vai crescer se você continuar desenterrando. Então, vamos dizer, você já disse uma vez, você já disse a palavra, então creia. Eu penso que vocês entenderam, né? Vamos dizer assim, simplesmente eu já orei a Deus sobre isso. Eu já entreguei a Deus sobre isso. Estou descansado sobre isso. Parágrafo 44. Quando você coloca em seu coração que Deus te curou, irmã, você, garotinho, você, irmão, qualquer um de vocês, coloque em seu coração, creia. Tome Deus em sua palavra e comece a testificar sobre isso. Dê bastante água, fertilize e veja o que acontece. A palavra de Deus produzirá exatamente o que diz. Amém? Se essa não fosse a palavra de Deus inspirada, eu não estaria aqui. Eu não creria nisso, mas eu sei que é a verdade. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passará. Eu, o Senhor, plantei e vou regá-la dia e noite, e ninguém arrancará de minha mão. Amém, amém. E aí está você, Deus em sua palavra. Deus fala qualquer coisa, e Ele fala sério. Deus disse Deus diz isto. Então haverá muitas coisas e tais coisas, e houve, Deus disse, haja luz. E a luz surgiu de algum lugar do Criador. Disse, haja isto, e houve isto. E seja assim, e assim foi. O que Deus disse são sementes. Deus está em sua palavra, e você crê nisso. Amém. Graças a Deus. Tem mais, mas deixa para depois, né? Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos dizer assim, ficar com a palavra é o que é importante. Deus disse e pronto. Abraão falou, Deus disse e pronto. Não vou olhar para as consequências e as impossibilidades, né? Deus disse. Vamos ficar de pé. Nós somos muito gratos a Deus por este profeta. Deus te amou, ele disse, Deus me amou. Deus me amou quando eu era pequeno, Ele me amou o tempo todo. Ele me amou quando eu estava andando pela rua da escola, descalço, sem nada, com um par de macacões e um balde velho de melaço, com pão de milho e melaço para comer. Deus me amou. E Ele me amou então. E Ele me amou quando eu estava certo. Deus me ama agora. Seu servo cansado aqui de pé, e Ele vai me amar na eternidade. E Ele nos amará
quando todos os oceanos estiverem passado, né? A gente olha o mar e, segundo a palavra de Deus, ele não vai existir um certo dia. Que Deus complete em seu coração. Feche os seus olhos agora, irmãos. Creia nisso que você ouviu. Não duvide que Deus está em sua palavra. Senhor nosso Pai, agradecemos por esta manhã, por estes irmãos que estiveram conosco e aqueles que porventura irão ouvir esta palavra. Que o Senhor possa abençoar, curar, libertar. E quando as coisas estiverem difíceis, nós possamos lembrar desses momentos onde o Senhor disse: está escrito que o justo viverá pela fé. Oh Deus, e outras promessas. Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E assim, ó Pai, nós vamos dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, se tinha alguém desanimado, ele possa então estar agora animado, porque ele ouviu aquilo que dá força para cada um de nós. Leva de volta os nossos lares, Senhor. Aqueles que não vieram também sejam abençoados. A nossa viagem também, Senhor, à tarde, para mais um culto ali com os irmãos sem ampere. Que o Senhor esteja na frente, ó Pai, preparando tudo, e assim nós confiamos. E agradecemos por Ti por esta manhã, e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos dizer: o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. Deus abençoe. Até o próximo culto, né?